O que é uma universidade sustentável? É aquela que apenas economiza energia, papel e se transforma num exemplo? Ou é também um lugar onde se possa pensar criativamente, quebrando a rigidez das disciplinas individuais, conduzindo a produzir um pensamento integral e sistêmico? O Capital Natural dessa semana trata da inserção dos conceitos de sustentabilidade na formação superior. Vamos investigar como as universidades e cursos superiores estão ensinando e construindo os caminhos para que as novas cabeças pensantes do país pensem e produzam conhecimentos sobre a sustentabilidade. Para isso, vamos conversar com o professor Mário Monzoni, coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela disciplina Formação Integrada para a Sustentabilidade, e com Rose Hinojosa, mestre em Ciências da Comunicação e uma ex-diretora da UmaPaz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz. Inicio com uma pergunta para ambos. O que é realmente uma educação para sustentabilidade numa universidade brasileira? O que é que nós podemos pensar disso? O que é que nós podemos definir sobre esse tema? Bom, deixa eu começar. Com certeza, e respondendo até à provocação inicial que você colocou, trazer a sustentabilidade para uma universidade é justamente mexer com o que ela faz de mais importante no seu núcleo, né, do negócio, que é a questão da formação e da pesquisa. Então, trazer sustentabilidade para a universidade justamente é levar a sustentabilidade na formação dos alunos, trazer isso para o currículo escolar, trabalhar a pesquisa, e não só no ponto de vista de conteúdo, mas também no ponto de vista de forma. Nós estamos vivendo uma grande transformação aí na sociedade e é importante que a formação desses alunos, em particular na minha experiência na formação desses gestores públicos e privados que vão tomar conta desse país, se dê à luz dessas transformações que estão acontecendo e da complexidade dessas transformações. Então, a formação para a sustentabilidade ela tem que estar alinhada com isso e tem que trazer toda a complexidade para ela, para que esse aluno, esse gestor, ele saia para a sociedade podendo contribuir de forma efetiva. Rose, como você vê isso? Então, eu concordo com o Mário, acho que também precisamos de alternativas às universidades tradicionais, espaços onde a gente trabalhe transdisciplinarmente, que as pessoas realmente sejam protagonistas da construção do seu conhecimento e que tenham livre percurso de aprendizagem, que a gente solte as amarras, né, das clausuras setoriais, das pirâmides de poder, e a gente possa, então, produzir dentro da complexidade e da diversidade. Mário, hoje você coordena o Centro de Estudos sobre a Sustentabilidade, mas você começou com o MBA, Sustentabilidade. Como é que foi esse processo? Foi difícil instalar tudo isso, avançar nesse caminho? Sim, na verdade nós estamos celebrando 10 anos do início do centro agora, nesse ano, e começou com a ideia de inserir, trazer essa nova realidade, né, essa complexidade, os desafios complexos que a humanidade sofre nesse século XXI para uma escola de negócios, de administração pública, explorando tanto o currículo escolar quanto a relação que a escola tem com a comunidade empresarial e com o governo. E aí, uma das coisas que a gente começou a trabalhar foi o currículo escolar e levar isso por meio da pós-graduação num curso de MBA, e que teve início, de certa maneira, uma provocação à escola para a inclusão da sustentabilidade. Mas mais recentemente, a ideia se expandiu e a gente teve uma provocação muito legal, muito bacana da coordenação da graduação, de trazer algo muito inovador para o curso de graduação em administração de empresas e administração pública. E aí nós aparecemos com uma proposta interessante, que é a formação integrada para a sustentabilidade, que foi beber nas experiências internacionais de como que hoje as escolas de negócio estão trabalhando o tema de sustentabilidade na formação de gestores. Rose, você foi dirigente da UmaPaz, que é uma ideia bastante interessante, uma universidade para a cultura da paz. Como é que foi essa experiência? Fica à vontade, você hoje não pertence mais, mas fica à vontade para contar um pouco dessa história.
O Amapá está no seu 8º ano de funcionamento e eu gostaria de pontuar algumas coisas que talvez sejam bastante interessantes dessa experiência, que continua, né, que existe. Primeiro foi uma sensibilidade do poder público, no caso o poder municipal, de instalar um espaço de livre pensar, onde o foco era meio ambiente e cultura de paz, justamente para que se pudesse trabalhar junto a diversidade e a complexidade da comunidade da vida, né? Com livre percursos de aprendizagem, o que significa currículos flexíveis, onde as pessoas podem entrar por onde elas quiserem e puderem, e ir construindo o seu próprio percurso, né? Também sem as amarras de exigências de titulação, tanto para entrar como para sair, né? Então, não é responsível o mercado de trabalho, não tem essa preocupação, tem a preocupação de ser um espaço onde as pessoas podem ser protagonistas da sua construção de conhecimento, né? De forma livre e, sobretudo, de modo transdisciplinar. Mário, esse ensino e essa disciplina mexe um pouco também com a ideia de hierarquia nas escolas, da estruturação da escola. Você acredita que vai levar também uma revisão da estruturação da escola que nós temos? Eu acho que sim, e sobretudo na relação do professor com os alunos, né? O que a gente trabalha nessa disciplina é que o professor não seja um professor, mas seja um coaching, seja mais um dentro da equipe. Então não tem uma relação hierárquica vertical, mas tem uma relação horizontal. A gente trabalha dentro de um processo de cocriação. E na verdade isso começa até antes mesmo, no processo de seleção. Quando a gente seleciona os alunos para participar dessa disciplina, a gente co-seleciona. Da mesma maneira que a gente trabalha para ver quem que é a turma que vai se fazer parte do próximo semestre, a gente dá a oportunidade para os alunos saberem se é essa disciplina mesmo que eles querem cursar. Então é um processo de co-seleção, a relação se dá muito mais de maneira horizontal do que vertical. Como isso vai se espelhar na própria estrutura da universidade, é algo a ser visto. Evidentemente que nós estamos falando de estruturas que estão aí há muito tempo, né? Estruturas tradicionais, mas eu acredito muito que esse mundo que a gente está entrando e começando a viver vai trazer esses desafios e é possível que mesmo essas estruturas tradicionais tenham que refletir sobre esse aspecto. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuamos nossa investigação sobre os caminhos para a inserção da sustentabilidade na produção do conhecimento e na formação acadêmica do país. Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que essa semana está discutindo a formação para sustentabilidade no ensino superior. A disciplina eletiva Formação Integrada para a Sustentabilidade, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que desponta como uma referência no que diz respeito à inovação no ensino. O programa Capital Natural foi conhecer e conversar um pouco mais sobre este projeto, que tem a sustentabilidade como norte, a transdisciplinaridade como eixo e um projeto referência como desafio. FIS é um processo coformativo fundamentado na transdisciplinaridade. Indo a campo e conhecendo um pouquinho também da questão da transdisciplinaridade, nós concebemos esse curso, né, em 2009, que era absolutamente inovador do ponto de vista de educação para a sustentabilidade. É uma eletiva que conseguiu conceber coisas importantes para a formação integrada para a sustentabilidade, tanto sustentabilidade no ponto interior pessoal como na dimensão exterior. Não é um professor na frente falando sobre a questão dos impactos,
no meio ambiente, ele tem um papel de mediador, ele tem um papel de coaching, mas ele tem outros requisitos que vão desde a própria configuração da sala, que também foge do padrão, e como também exige toda uma equipe. Entre coordenação e atuação da disciplina, somos 5 pessoas. Eu acho que a gente pode agora começar a sonhar com a construção. O único critério de seleção é diversidade. Então nós saímos do modelo que é melhor nota para ir para um critério de montar uma turma que seja o mais diversa possível nas suas características pessoais, nos seus conhecimentos. E aí nós analisamos desde a questão de gênero até aquele aluno que é o mais comunicativo, o menos comunicativo. Falta direcionamento, falta foco, falta um foco comum. O FIS ele não é disciplinar, ele é mais interdisciplinar e transdisciplinar. Nós temos alunos do direito, alunos da economia, alunos da administração de empresas. Sendo criados, elas têm boa vontade ou não têm boa vontade, né? Tem muito dessa influência externa. Nós partimos de um desafio. Esse desafio é o nosso projeto de referência. É um desafio real, que ele é dado por uma organização, pode ser uma organização privada, uma organização pública, e vai haver uma troca no final do curso, que eles vão entregar uma recomendação ou uma solução para esse desafio que foi aportado, foi apresentado logo no início da disciplina. A gente pode ver que tem vários objetos, vários recursos que não estão sendo bem utilizados. Então, a janela que deveria abrir, ela está sendo impedida. O carrinho que deveria andar não consegue se mover. Então, são conceitos que eles acabam levando para dentro das suas empresas. O outro projeto é um projeto de si mesmo, porque nós entendemos que formação para a sustentabilidade, ele depende intrinsecamente de um processo de você revisitar as suas crenças e compreender como é que a sua atitude se forma. E aí, na medida em que eu compreendo esse processo, há possibilidade de novas interpretações e de uma nova atitude. Acho que a diferença primordial é essa preocupação com a nossa formação, de levar 2 projetos ao mesmo tempo, um projeto de referência com objetivo e o outro projeto de si mesmo, voltando para a formação de cada um, do indivíduo e do grupo e a formação de ser humano para a vida mesmo. Enxergar a sustentabilidade não é simplesmente uma coisa formal, não tem só os conceitos, a gente precisa viver isso também. Esse curso ele exige uma plasticidade, porque cada encontro é diferente, dependendo do que acontece num encontro, é o que você vai fazer no próximo. O FIS é uma experiência muito forte. Eletiva normalmente são muitas pessoas de vários semestres, que você nunca viu, nunca cruzou no corredor. E quando você entra nessas eletivas, dificilmente você cria um elo com outras pessoas, ou você começa a criar um elo com a eletiva em si. Mas quando você faz uma eletiva do FIS, você cria uma dinâmica de pensar e agir em um grupo. Você tem uma vivência muito forte em relação à matéria da eletiva. A gente tem uma visão muito empresarial, muito forte, focada em resultado. E muitas vezes a gente não pensa que por trás dos resultados existem pessoas e recursos que precisam ser levados em consideração e que são quem essencialmente faz os resultados acontecerem. Essa forma de fazer educação precisa acontecer mais e mais e mais, porque vai responder mais as necessidades, não só as necessidades, mas uma realidade mais sutil da vida, né? Da vida. Mário, uma das questões que surgiram ao ver esse vídeo é levantar se existe ou não alguma dificuldade em sair de uma área onde as profissões são tão especializadas, tão ultra especializadas, por uma visão sistêmica, se isso é um obstáculo. E se há também outros obstáculos nesse caminho rumo a esse tipo de ensino? Eu acho que não, Gabeira. Pelo contrário, eu acho que o obstáculo vai ser se a gente continuar insistindo nesse processo de formação fragmentado, disciplinar, porque a realidade não se dá de maneira fragmentada, ela se dá de maneira integrada.
E é preciso incluir na formação dessas pessoas esse olhar mais holístico, esse olhar mais complexo e sistêmico. Então, eu entendo que as pessoas que passam por uma formação como essa vão ter muito mais facilidade de entender os problemas da maneira como eles se apresentam, né? Então, nós, na academia, historicamente, fragmentamos o conhecimento com uma solução metodológica. E aí nós tornamos especialistas. Só que a realidade ela não se apresenta dessa maneira. E a gente precisa olhar a realidade da maneira como ela é, em vários níveis de realidade, trazendo um pouco da transdisciplinaridade. E aí a gente precisa de um gestor que tem essa capacidade de olhar a realidade do jeito que ela é, para trazer soluções que dê conta do todo e não só de parte desse todo. Hoje, nós acabamos de viver, há algum tempo já, mas vivemos a Rio+20, uma conferência que se discutiu muita coisa, não é? E eu fico me perguntando, nessa conferência, vocês que estão ligados ao tema, apareceu alguma coisa de novo em relação à educação para a sustentabilidade? Esse tema surgiu de alguma forma? Ele foi um tema importante na conferência Rio+20? Talvez não na conferência oficial, mas ao redor da conferência isso foi intensamente discutido. E um ponto interessante que apareceu como um espaço de aglutinação foi a Carta da Terra. A Carta da Terra é um documento que a gente começou a escrever lá na Rio 92, né? E que ela tem uma lógica transdisciplinar, né? Ela trabalha a questão da complexidade de uma forma muito interessante, relacionando todas as possíveis interferências da comunidade da vida. E essa foi uma discussão intensa. Mário, que impressão te deu a Rio+20 nesse particular, em relação à educação para a sustentabilidade? Surgiram novas ideias? De uma maneira geral, a importância da Rio+20 foi no âmbito da sociedade civil. Tanto a sociedade civil organizada como o setor empresarial produziram conhecimento e manifestações muito importantes, e é bem interessante ver como esse movimento está caminhando para a sociedade, a despeito do que está acontecendo na ordem pública e oficial. Mas vale lembrar que no âmbito das Nações Unidas tem uma iniciativa muito importante que chama PRME. E desculpa o inglês, mas significa em inglês, é o acrônimo de inglês de Principle for Responsible Management Education. Isso foi uma iniciativa lançada pelo Kofi Annan lá pelos idos de 2003, 2004, onde eles perceberam no debate do Global Compact, né, que era necessário que as escolas de negócio começassem a introduzir a sustentabilidade na formação dos seus gestores. Senão a gente ia continuar reproduzindo o modelo de produção e consumo que a gente estava gerando esse desenvolvimento que não leva a nada. E aí surgiu o PRME, que contém 6 princípios, que é trazer justamente a sustentabilidade para o núcleo das escolas, para a sua formação, para a sua pesquisa, e deixando as coisas periféricas, como a gente estava falando no começo do programa, a gestão da torneira ou da lâmpada, no espaço dela, que é absolutamente periférico. E a partir daí, ela convida as universidades do mundo inteiro, e aqui no Brasil isso é muito forte, a endossar esses princípios e, mais do que isso, transferir esses princípios para a sua gestão. Então, ela convida de maneira voluntária, porque nós estamos falando no âmbito das Nações Unidas, as escolas a apresentarem relatórios de desempenho em sustentabilidade, na formação, na pesquisa, no intercâmbio, etc., de como que essa universidade está trabalhando esses princípios. Então, o passo seguinte, eu vejo, é a construção de indicadores que demonstrem que essa universidade está caminhando para a sustentabilidade. Pois, na sua opinião, uma educação para a sustentabilidade, que tipo de paradigmas ela tem que romper na escola que nós conhecemos hoje? Primeiro, acho que ela tem que olhar para o paradigma da liberdade, das escolhas que cada um pode fazer e de mesclar. Eu acho que a nossa universidade, a nossa escola, do modo geral, não só a universidade, né? Ela ficou muito presa só no refletir sobre alguma coisa e sobre o que alguém já pensou sobre aquilo.
né? Então, nós precisamos juntar também os outros aspectos, né, da sensibilidade, das vivências e misturar isso com a pensação, né? Fazer essa integração. Eu vi no vídeo ali, é exatamente o que a gente trabalha na Umapaz, vivências, jogos, enfim, muitas possibilidades que não são instrumentais. Né? A gente trabalhava isso como uma coisa instrumental. Na verdade, ela é mais do que isso, ela ativa, né, todas as nossas potencialidades. Né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que vai demorar talvez para a gente se libertar, mas a gente vai chegar lá, né, é essa lógica das certificações. Né? Nós criamos uma coisa piramidal, onde as pessoas vão degrau a degrau. Claro que o degrau, todo mundo está lá no degrauzão de baixo, né? E aí você vai subindo devagarinho para ganhar mais um papelzinho, né? E quando você chega lá no topo, sempre alguém inventa mais um lugarzinho, né? Mais um pós-doutorado, mais alguma coisa, né? Para te certificar para exatamente nada, né? Então, acho que desmanchar essa lógica e fazer com que as pessoas, de fato, construam conhecimento, juntem o conhecimento científico com o saber popular no seu dia a dia e misturadas, né? Não só misturar pessoas que já têm um determinado grau, misturar todas as pessoas, né? E conseguir produzir coisas para a gente resolver o problema que nós criamos, né? Se a gente foi capaz de criar, a gente é capaz de resolver. Esperamos. Vamos para o nosso último intervalo. Fique agora com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que essa semana está discutindo a formação para a sustentabilidade. Para além de uma formação mais estruturada, o conceito de sustentabilidade traz também novas possibilidades e relações de ensino mais livres e abertas. Ela é livre porque ela é aberta, ela não tem programas regulares. Ela não tem programas regulares e não exige pré-qualificação das pessoas. Quer dizer, qualquer cidadão, quaisquer que sejam o seu tipo de formação, pode participar dos nossos programas, né? Desde as crianças até os mais velhos, inclusive. A Unilivre foi criada logo após o lançamento do programa Lixo Não é Lixo, que foi no final dos anos 80, né? E até hoje, quer dizer, nós temos uma vocação muito grande de tratar a questão da separação como uma questão muito importante para a cidade, que realmente é. Muito dessa imagem que Curitiba tem, nacional e internacionalmente, de capital ecológica, até hoje, ela vem realmente da criação da Unilivre como uma instituição que leva a educação ambiental ao cidadão comum. O tema meio ambiente em si é um tema interdisciplinar e multidisciplinar, né? Nós temos uma série de disciplinas e uma série de linhas da ciência que são acopladas para se discutir o tema ambiental. Então, por isso que a Universidade ali trata de temas inter e multidisciplinares por tratar do tema meio ambiente. As pessoas vinham para cá para serem educadas, levavam essas informações para as suas comunidades e também nós usamos muito a nossa instituição, com esse espaço maravilhoso que nós temos, como uma instituição de mobilização, né, para temas relacionados ao meio ambiente. Temos projetos em desenvolvimento, já tivemos e temos até hoje, com alguns municípios, inclusive municípios que querem desenvolver seus planos diretores de sustentabilidade urbana. Nós, com o nosso corpo, vamos dizer, pequeno de colaboradores, mas nosso corpo de consultores, nós ajudamos os municípios a desenvolver essas propostas. Mário, o que é, como a transdisciplinaridade, essa combinação de disciplinas, ela funciona no conteúdo do ensino hoje? Que importância ela pode ter, por exemplo, na ciência, não é? E, além da trans, existe também a interdisciplinaridade. Como é que se trabalha isso hoje no seu cotidiano lá com os alunos? Ok, como a gente conversou, os desafios da sustentabilidade hoje, eles se dão de maneira muito complexa.
E a gente precisa de ferramentas que dão conta dessa complexidade. A disciplinaridade e a multidisciplinaridade não vão dar conta da maioria dos problemas que a gente vive hoje, onde tem questões ambientais, tem que fazer sentido econômico, tem questões sociais envolvidas, tem a tecnologia, tem o Facebook, tem o Ministério Público, enfim. Então a gente precisa de ferramentas mais apropriadas para dar conta dessa complexidade. Então a interdisciplinaridade vai fazer com que a gente empreste metodologias de outras ciências para o campo da gestão. Então a gente tem biomimética, por exemplo, que trata justamente de aprender com a natureza, soluções que você pode trazer. Já fizemos um programa aqui sobre a biomimética. Enfim, a interdisciplinaridade é super importante. E a transdisciplinaridade, na medida que ela dá algum ferramental em 3 grandes pilares. A sua metodologia está em 3 grandes pilares. Primeiro, trazer a própria complexidade, né? Olhar a realidade de maneira sistêmica, que tudo liga a tudo. Segundo, trazer o que a gente chama de níveis de realidade. A realidade se apresenta em vários níveis, não somente no nível físico, que é o que a gente está mais acostumado. Ela também apresenta suas emoções, ela apresenta seus sonhos e, quem sabe, até a gente pode dizer que ela apresenta uma espiritualidade. E nós também temos a capacidade de perceber, podemos não usar, mas perceber essa realidade em vários níveis. O problema é que no mundo que a gente vive, a gente só exerce um diálogo e só alimenta o primeiro nível de realidade, que é o nível físico. Então, o cronograma, os recursos financeiros são aqueles que são mais privilegiados. Mas, por exemplo, se você vai trabalhar na realocação involuntária de uma hidrelétrica, você não vai mexer só com problemas físicos de pegar uma pessoa e colocar num outro lugar. Ali tem emoção, ali tem relação daquela pessoa com sonhos de ocupação que teve no passado, tem relação dela com seus ancestrais. E se você não tiver uma formação que dê conta dessa complexidade, desses níveis de realidade, provavelmente as soluções que você vai trazer, elas vão ser incompletas. Simples demais. Simples demais, talvez. Simples demais. A gente só vai ficar alimentando e achando que as nossas soluções vão resolver o problema quando você vai criar problemas maiores. E por último, traz a lógica do terceiro incluído, que é tudo que a gente faz tem uma lógica por trás. Né? Para atravessar a rua a gente usa uma lógica. Talvez a lógica aristotélica seja muito apropriada para a gente atravessar a rua. Né? Ou eu ou o ônibus, os dois não vão ocupar o mesmo espaço. Mas a lógica aristotélica, que é bastante predominante no mundo de hoje, ela não se aplica na complexidade da sustentabilidade. A sustentabilidade se vai apresentar de maneira onde a contradição é muito forte. E aí é necessário que você exerça essa contradição, que ela gere a energia para surgir alguma coisa nova em outro nível de realidade que vai dar conta e vai dar solução a esses problemas. Então, Mário, mas a contradição entre a gente e o ônibus também é muito forte. É verdade. É muito dolorosa. É verdade. Mas num caso como Belo Monte, num caso como grandes decisões, não dá para usar uma lógica aristotélica. No final do programa nós voltaremos a isso. Rose, me diz uma coisa, a Uma Paz é uma experiência muito interessante. Embora você não seja mais diretora, como é que você acha que estão as coisas por lá? Como é que está funcionando a instituição nesse momento? Então, nós esperamos que o fruto seja bastante forte para conseguir resistir às mudanças que são sazonais, né, sendo pública. E ela tem uma riqueza por ser pública, né? Porque ela está aberta a todos os cidadãos. Nós temos já um número importante de pessoas que passaram por lá, mais de 700 mil em 8 anos. Né? Pessoas que estão lá registradas, você sabe quem são, o que fizeram. Muitas delas realmente fizeram um percurso mais longo, fizeram várias atividades. E essas são uma esperança de que esse contingente de pessoas que passou pela Uma Paz, que continua lá, seja capaz também de mantê-la, né? Apesar de diferenças e de maneiras de gestão que podem mudar ao longo dos anos. Uma coisa muito importante é que a gente trabalhou profundamente a questão da convivência. E dentro da convivência, a mediação de conflitos. Então, nós aprendemos junto com eles e os nossos participantes também aprenderam como é que a gente
media conflito, né? Como é que a gente faz de fato o conflito ser uma oportunidade? E nós esperamos, portanto, né, que todo esse tempo de maturação e esse fruto que está em cada participante seja capaz de manter uma paz no seu rumo, de ser livre, aberta, transdisciplinar, né, e de contribuir para a convivência na cidade de São Paulo. No último ano, em 2012, a gente capacitou 400 GCMs, né, guardas civis municipais, em mediação de conflitos e mais centenas de pessoas que vieram espontaneamente. Isso não é pouco, né, e a gente espera que essa planta esteja lá firme. Ô Mário, nós vivemos uma época de mudança que o Fritjof Capra definiu como ponto de mutação, passando de um pensamento mais simples para um pensamento mais complexo. Você sente isso também, essa grande mudança? Sim, e se eu fizer um paralelo... A volta à pergunta que nós damos aí anterior. Exato. Eu fui formado pela Fundação Getúlio Vargas, né, no curso de graduação em administração de empresas. E há 25 anos atrás, exatamente uma geração, esse tipo de preocupação não estava presente na formação dos gestores. E eu entendo que, de certa maneira, talvez ainda marginal, né, a gente não pode se iludir, esse tipo de abordagem está sendo introduzida na formação dos gestores. E basicamente, é dizer para ele, esqueça de fazer o download das ferramentas que você tem para ligar do A ao B. Tenta se desvirtuar de qualquer julgamento anterior, mergulhe a fundo na realidade, que as soluções que você vai trazer ao chegar ao B vão dar conta muito mais do todo do que algum interesse específico e fragmentado que se você fosse em linha reta. Que basicamente é um pouco o que o Otto Scharmer está falando em termos de teoria U, justamente porque a gente faz um U. Então, hoje eu vejo cada vez mais a necessidade de você se libertar dos seus preconceitos, não trazer os TIR e os VPLs, né, que são as ferramentas mais tradicionais, imediatamente, para chegar rapidamente à solução, porque nessa solução você vai acabar atropelando um monte de gente e um monte de meio ambiente. Então, é muito mais, é muito mais interessante que você gere um mergulho sem preconceito, escutando as outras vozes, se colocando no sapato de outros, porque a solução que você vai chegar aqui em B vai ser uma solução que dá muito mais conta do todo do que de outra maneira. Hoje, como você se sente diante dessa questão, dessa grande mutação que estamos vivendo? Esse momento é um momento muito privilegiado, né? É um momento especial onde há um despertar que talvez já tenha ocorrido, mas que se manifesta agora, né? E que vai provavelmente, né, impregnar a sociedade, não só a nossa sociedade paulistana, brasileira, mas a gente está vendo isso surgir em todo o mundo, né? Talvez as mudanças sejam mais profundas do que as nossas gerações consigam suportar. Mas as gerações que estão chegando já estão preparadas para isso, né? E elas são parte desse futuro. E nós temos o privilégio de ver isso desabrochando, né? Nesse momento da nossa história. O programa Capital Natural fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados, professor Mário Monzoni e professora Rose Nojosa. Acesse a nossa página no Facebook e faça parte da nossa rede. Eu sou Fernando Gabeira. Continue com a gente.